Olá, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos à luz das Escrituras. E hoje vamos estar fazendo uma pequena introdução sobre Romanos capítulo 8, ao qual nós vamos meditar sobre este capítulo de Romanos, um capítulo ao qual o apóstolo Paulo nos escreve. E hoje nós vamos estar dando uma introdução deste capítulo. Capítulo 8 de Romanos é um ápice da conclusão de Paulo sobre justificação de fé, que ele começou a falar nos capítulos anteriores. Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 7, Paulo vem falando sobre Jesus, sobre justificação de fé, sobre alicerçarmos nossa fé em Cristo. E aqui, por ter gerado muitas dúvidas, por ter gerado muitas controvérsias, muitos questionamentos, Paulo então resolve escrever este capítulo 8. O que levou Paulo a escrever então esse capítulo foi a necessidade de oferecer segurança, esperança e solução prática para o dilema humano apresentado nos capítulos anteriores. Aqui estão os principais motivos do contexto que levaram a escrever Romanos 8. Então nós podemos observar que Paulo vem instruindo o povo, e o povo ainda meio que duro de coração, achando que são doutrinas novas, mas nada, Paulo está esclarecendo e projetando e mostrando os projetos de Deus para então aqueles novos convertidos. Mas muitos não entenderam, muitos ficaram com dúvidas. Então Paulo aqui apresenta então o capítulo 8 para tirar essas dúvidas. Primeiro, então, nós podemos observar que o capítulo 8 é uma resposta direta para o final do capítulo 7, onde Paulo explana a Escritura, explana sobre justificação, surgem muitas dúvidas. E então ele responde nesse capítulo 8, o Romanos 7, de 14 a 25, onde os homens sofrem, até nós hoje sofremos com lutas internas do velho homem do novo homem, do novo ser. Vivemos debaixo da graça ou vivemos debaixo da lei? Então Paulo aqui nos apresenta esse direcionamento, que deseja fazer o bem, mas impedido pela lei do pecado que habita em seus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Então, peraí, se eu sou miserável, como é que a graça de Deus, como é que a graça de Jesus pode me transformar? O que eu posso fazer para ser alcançado por essa graça? Ou qual que é o meu mérito? Qual que é a minha ação mediante a tudo isso? Então, Paulo esclarece que esse relato, Paulo demonstra total incapacidade humana de alcançar a justiça de Deus pelos seus próprios meios, pelos seus próprios esforços. Como nós vemos até hoje, pessoas pagando penitências, pagando e fazendo coisas que não precisavam, porque Cristo já fez na cruz. Cristo já nos deu. Então, muitos homens e muitas mulheres até hoje, eles acham que precisam fazer algo mais, que a cruz de Cristo não foi suficiente. Então se martirizam e fazem coisas que não precisavam, porque não conseguimos alcançar pelos próprios nossos esforços. A solução, então, Paulo já vem logo de cá e nos apresenta em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todo esforço, tudo o que nós precisávamos fazer para alcançar a graça, a misericórdia, a piedade de Deus, em Cristo Jesus se cumpre. Então eu e você precisamos fazer o quê? Reconhecer que Cristo já pagou o preço, que Cristo já fez tudo o que era para ser feito. Então agora nós precisamos simplesmente descansar e aceitar que Cristo é o nosso remissor de pecados. Paulo esclarece então que
a libertação do pecado não vem do esforço próprio, mas sim da obra de Cristo e do poder do Espírito Santo. Então nós podemos aqui reforçar que não é pelo meu esforço, mas pela cruz salvadora de Cristo, que através do sacrifício único de Jesus, eu tenho perdão, eu tenho remissão dos meus pecados, eu sou uma nova criatura, eu sou salvo, eu sou liberto. Não há condenação para mim, que não haja justificativa diante de Cristo, porque Cristo pagou o nosso preço naquela cruz. Paulo ainda vem e explica sobre a vida no Espírito, santificação. Tendo esclarecido a doutrina da justificação, como declaramos justos, Romanos do capítulo 3 ao capítulo 5, Paulo precisa agora explicar como o crente vive na prática a santificação. Então, eu recebi um monte de informação, tenho um monte de dúvidas, então agora Paulo pensa, reflete sobre isso e traz de uma forma clara e objetiva sobre este tema, sobre este assunto. O agente ativo. A vida cristã vitoriosa não consiste em obedecer dogmas religiosos ou a lei, mas uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Paulo escreve isso em Romanos 8. Então, como diz aqui, a vida cristã vitoriosa não consiste em obedecer dogmas religiosos ou a lei. Eu preciso enxergar Cristo, eu preciso enxergar as Escrituras, eu preciso enxergar o que de fato Deus quer para mim. E aqui Paulo apresenta, olha, sabe o que Deus quer para você? Que você aceite o sacrifício de Cristo na cruz. É o sacrifício de Cristo que te garante a salvação. E é o sacrifício de Cristo na cruz te garante a remissão dos pecados. O sacrifício de Cristo na cruz te garante a certeza de uma vida nova. Por isso que Cristo declarou muitas vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelos seus esforços, não é por outro caminho, não é por mim. Então nosso alvo, nossa meta, nosso direcionamento é olhar a cruz de Cristo. É ter certeza que a cruz de Cristo e a convicção que a cruz de Cristo é o único meio, a única ponte entre eu e Deus. Não existe mais lei, não existe mais ordem, não existe mais dogmas. É Cristo, o sacrifício de Cristo. Explicar a diferença entre viver na carne e viver no Espírito. Eu continuo vivendo na natureza do velho homem, pecando, desagradando a Deus, ou agora eu vivo uma vida de santidade, uma vida que busca agradar a Deus. Ensinar que o Espírito nos capacita a mortificar as obras do corpo, versículo 13 do capítulo 8 de Romanos, nos guiará como filhos de Deus, versículo 14. Então, agora Deus, quando nós aceitamos a ajuda do Espírito Santo, Deus nos direciona, Deus nos aponta, Deus nos faz enxergar uma nova esperança, uma nova vida. E o Espírito Santo então vai nos conduzir a partir de agora para essa nova vida. A confirmação da filiação e herança. Paulo queria deixar claro os crentes de Roma sua identidade e seu relacionamento seguro com Deus. Ou seja, tudo que tinha de dúvida, tudo que tinha de incerteza tinha que ser sanado, porque Deus, ele não deixa ninguém nas escuras ou com dúvidas ou com incertezas, ele deixa tudo bem ordenado, bem claro, bem esclarecido. Então aqui Paulo fala sobre adoção. O capítulo detalha o conceito de adoção no versículo 15 de Romanos 8, pelo qual os crentes antes escravos recebem o espírito de adoção e podem chamar Deus de Abba Pai. Ou seja, não é mais um conceito só da hierarquia daquele clero religioso que podia chamar Deus de Abba Pai, mas agora todos têm o livre acesso à sala do trono, à presença de Deus. O véu que separava, quando Cristo morreu,
foi rasgado de cima e embaixo, simbolizando que não há mais separação e que não precisamos mais de um intermediário humano para chegarmos diante de Deus. Agora nós temos livre acesso a Deus e por isso nós podemos chamar o Deus Criador de Abba Pai, de Papai. Cordeiros, Paulo também escreve para relatar sobre termos nos tornado cordeiro de Cristo, no versículo 17, uma promessa gloriosa que supera muito o sofrimento presente. Ou seja, que nós não tínhamos mais esperança, porque a lei nos subjugava a estarmos mortos, agora em Cristo Jesus nós somos remidos, transformados, e temos a esperança e a certeza que nós estamos e somos cordeiros de Cristo. Ou seja, tudo que Cristo herdar, nós também herdaremos. Lembrando-se que, através de Cristo, quando nós aceitamos seu sacrifício, nós nos tornamos agora também filhos de Deus Pai. E um quarto ponto para nós observarmos nesse capítulo 8, que nós vamos adentrarmos nos próximos vídeos, o consolo no sofrimento e a esperança futura. Os cristãos em Roma estavam sofrendo perseguição constante, e Paulo escreve esse capítulo para lembrar e dar um ânimo novo, baseado nos planos de Deus. Hoje nós vemos, não é diferente, em muitos lugares do nosso mundo, na atualidade, os cristãos são proibidos de ler suas Bíblias, de ter seu momento de fé, porque homens e governos se acham superiores a Deus. Mas aqui, como nesse tempo, Roma se achava a lei máxima e esse império já ruiu, também esses vão ruir, porque é promessa de Deus. Quando nós olhamos aqui, a esperança na perseguição e de uma vida eterna, quando olhamos para o versículo 18 ao versículo 25, e a provisão divina, quando nós olhamos para o versículo 26 ao versículo 30, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus tem um plano perfeito. Ele vê as nossas lutas, as nossas dificuldades e vem com o socorro presente. E Paulo, então, encerra esse capítulo 8 pedindo para que o povo tenha perseverança. O capítulo conclui para dar segurança inabalável à salvação a todos os crentes. Ou seja, não temos mais o que nos preocupar quando nós aceitamos o Cristo da cruz. Mas temos que buscar fazer a sua vontade, o seu querer. A certeza do amor de Deus, do versículo 31 ao 39, Paulo escreve para que não fiquemos em dúvida sobre a fidelidade de um Deus e a sua permanência da salvação. Ele cita todas as possíveis ameaças, tribulação, angústia, morte, anjos, poderes, tudo, nosso medo, nossos anseios, que podem nos tentar ou nos iludir de afastar da presença de Deus. Paulo deixa-se bem claro que nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que nossa fé não pode ser baseada em doutrinas humanas, doutrinas religiosas. Nós precisamos meditar nas Escrituras. As Escrituras nos apontam o Salvador. As Escrituras nos apontam o Libertador. E a Escritura nos aponta a promessa de um Deus Santo. Podemos ver então que Romanos 8 não deixa dúvidas sobre justificação pela fé e que essa vida nos traz liberdade, poder, certeza, esperança, segurança eterna por meio do poder residente no Espírito Santo. Então que a gente, quando a partir dos próximos vídeos adentrarmos em Romanos 8, já possamos ter a certeza de duas coisas. Uma é que Cristo é suficiente para a nossa fé, para a nossa salvação, para a nossa restauração. E a outra, certeza que nós podemos ter, que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Basta nós abrirmos nosso coração diante deste Deus, para que Ele possa ter a liberdade de trabalhar, para que Ele possa ter a liberdade de atuar em nossas vidas, em nossos corações. Por isso, deixo aqui o meu convite para você. Vamos meditar sobre Romanos 8 nos próximos vídeos. Você é meu convidado, minha convidada. E que Deus possa nos abençoar e a gente possa se encontrar aqui
nos próximos vídeos para meditarmos sobre esse grande ensinamento que o apóstolo Paulo trouxe àquela igreja e nos traz para o dia de hoje. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.